Aleluia, amém. Nós estamos abrindo assim esse livro de Mateus e nós já mapeamos nas reuniões passadas e era a promessa que nós íamos entrar em alguns aspectos desse livro. Eu queria só lembrar o mapeamento com os jovens para a gente não esquecer, e para quem não participou das reuniões anteriores, se situar, né? Saber para onde estamos indo. O primeiro assunto é acerca do caráter, da vida e do caráter do reino. O segundo é o padrão do reino. E o terceiro é a justiça do reino. Esses três pontos foram compartilhados ontem. E à noite, os mistérios do reino dos céus, né? Que é composta de 7 parábolas. Mostrando, todas elas mostram o quadro individual, nosso quadro, nossa situação individual. Desde o caráter até a valorização. Capítulo 5, que fala do caráter de Cristo e apresenta as suas virtudes, que é humildade, justiça, domínio próprio, que é pacificador, humilde, justo, limpo de coração, misericordioso. Enfim, todas essas virtudes estão na semente. Na semente que o semeador semeou dentro de nós. Que nós definimos como semente divina, que contém a vida e a natureza de Deus. Essa semente que foi semeada para dentro de nós é para que nós participemos da vida e da natureza de Deus, como fala o apóstolo Pedro. Então, há uma necessidade dessa vida e essa natureza se expandir e tomar o nosso ser, para que nós sejamos como Cristo é. Amém? Para que nossa alma seja a expressão da pessoa do Senhor. Então, a primeira lição que o Senhor deu aos discípulos mostra e explica o seu próprio caráter. Porque nós temos humildade, nós temos um pouquinho de misericórdia, nós temos algumas coisas boas, mas nós não somos. Cristo é. E esse Cristo, essa vida, está sendo trabalhada em nossa alma, até que sejamos como Ele é. Então nossa dependência está nessa vida. Essa vida tem que crescer. Esse filho tem que ser formado em nós, para que nós possamos alcançar o padrão do reino, para que possamos obter a constituição do reino. E assim vamos reinar 1000 anos com o Senhor. Então vimos o padrão e vimos a justiça.
Depois do caráter, nós vimos a intenção. O que Deus de fato quer nessa introdução? Ele quer iluminar as nossas raízes. Ele quer expor as nossas intenções. Nós demos 2 exemplos negativos que o Senhor deu em Mateus, que é referente à lei. A lei. Homicídio, né? Não matarás. A lei disse, não matarás. O Senhor disse, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que se irá contra seu irmão, ou qualquer que proferir um insulto, é réu de inferno. Talvez nós nunca tenhamos matado ninguém, não sei da vida de vocês. Todos são suspeitos, né? Mas, com certeza, já proferimos insulto contra alguém. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Então, o padrão do reino é superior à lei. Porque a lei trabalha com o fato. E o reino trabalha com a intenção. Então o Senhor quer tratar todos os nossos problemas, nossas fraquezas, na raiz. E, por fim, a justiça. Então, quando falou do padrão, mostrou coisas ruins, né? Adultério, homicídio, e expôs a intenção. Quando fala da justiça, fala de coisas boas. Orar, jejuar, dar esmola. Só que essas coisas boas também foram expostas. Os fariseus, que eram os religiosos, que mantinham uma aparência, eles ofertavam, jejuavam e davam e oravam com o fim de ser visto pelos homens. Então, mais uma vez o Senhor expôs o interior do homem. O primeiro quadro, a primeira mensagem tratou desse assunto, do caráter, da intenção e da motivação. Que o Senhor possa trabalhar em nós. Amém? Amém, irmãos? À medida que Cristo vai se formando em nós, nossas intenções vão sendo purificadas. E nossas motivações vão se tornando genuínas. Depois vimos na parábola do semeador a condição do nosso coração. Quatro níveis. Ou coração pisado, coração com pedra, coração com espinhos e coração com boa terra. Então, essa porção é para expor a condição do nosso coração. Preste bem atenção. Desde o início até agora, não há nada fora. Deus não está tratando de nada referente à aparência. Referente àquilo que se vê. Mas tudo relacionado ao nosso interior. Depois temos o grão de mostarda, que representa a obra da fé, e a mulher com o fermento, que representa a aparência.
A fé também é um aspecto da vida interior. Se a obra que nós realizamos é proveniente da fé. E, por fim, a valorização da revelação do reino, que é comparado como um tesouro ou como uma pérola. E, mais uma vez, fala do interior, porque fala que ambos ficaram transbordantes de alegria. Só que um investiu no campo e o outro investiu na pérola. Então, primeira parábola, alguém achou o tesouro, escondeu e investiu toda a sua vida no mundo. Outro achou uma pérola, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Então, aonde nós, essa última porção, vai medindo a nossa vida, a nossa persistência. Se nós achamos a revelação do reino dos céus, nós devemos valorizá-la e devemos depositar, investir toda a nossa vida no reino dos céus, para que todos aqueles elementos que falamos antes seja trabalhado em nós. Amém? Amém? Tá difícil? Então, a intenção da introdução é acabar conosco. Amém? Acabar com toda a esperança em nós mesmos. Nossa esperança está em Cristo. Ele é a esperança da glória. Essa vida que entrou em nós, ela deve tomar posse do nosso ser. Temos que buscar o Senhor desesperadamente. Todos nós devemos buscar o Senhor desesperadamente, maus e bons. Amém, irmãos? Então, a intenção é nos levar para os pés do Senhor. Aleluia? E ontem, então, Gabriel mostrou o resultado da palavra do Senhor, que foi a retirada do jovem rico entristecido. Ele ouviu a palavra, a luz brilhou para ele e ele se retirou triste. Já os discípulos ouviram a palavra e se apegaram mais ao Senhor e foram transformados. Amém? Aleluia, irmãos. Graças a Deus, já existem pessoas antes de nós que alcançaram um padrão que possa lhe introduzir no reino. Louvado seja o Senhor. Eles se assentarão em 12 tronos e irão julgar. Vamos ler o capítulo 13 de Mateus, versículo 51. Mateus 13, 51. Amém? Tudo bem aí, jovens? Tá devagar? Tá indo bem? Quando perguntar, responde, senão eu vou ficar repetindo. Tá tudo bem? Se você não responder, eu penso que você não está entendendo, eu fico repetindo. Mateus 13, 51. A preocupação do Senhor após terminar as parábolas que representam os mistérios do reino dos céus é se eles haviam entendido. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Amém? Entenderam? Entenderam? Tem necessidade de ruminar, né? Não vai ser da noite para o dia que vocês vão ganhar todo esse conteúdo.
Porém, nós temos feito um trabalho sequencial. Eu não sei se vocês percebem, ou quando vão para casa vocês limpa, né? Formata. E fica em branco de novo. Acho que eu vou mudar aqui a estratégia. Nós já desfrutamos em janeiro, de janeiro para cá, de dois assuntos cruciais. Primeiro assunto, a visão celestial. A visão celestial. Segundo assunto, o propósito eterno de Deus. Nós precisamos de ter uma visão celestial e uma compreensão no propósito eterno de Deus para valorizar o evangelho do reino. Agora eu mesmo gostei. Nós só vamos entender o que estamos fazendo aqui e se essa tarde tem valor para nós, se nós lembrarmos do que foi nos falado quando desfrutamos da visão celestial e quando nós estudamos sobre o propósito eterno de Deus. Vamos valorizar e vamos compreender para quê e qual a importância do evangelho do reino nesse assunto. Amém? Então, quando falamos da visão celestial, nós não apenas mostramos que a visão celestial foi dada no caminho de Damasco, quando Saulo encontrou o Senhor, que se apresentou para ele, e a visão celestial falou com ele. Quando ele viu a luz, quando a luz brilhou, mais resplandecente do que o sol de meio-dia, ele perguntou e ele ouviu uma voz: eu sou Jesus. A visão celestial é Jesus. Mas não é só Jesus. Amém? Ela possui aspectos celestiais. Elementos que constituem essa visão que Paulo desenvolveu nas suas epístolas. E nós demos um exemplo que ficou muito marcado para nós. Foi o exemplo dos discípulos. Mateus, Marcos, Lucas, João e Paulo. Quando eles narram a crucificação, você vê claramente que existe níveis de aproximação concernente a aquilo que é de fato para ser visto. E cada um deles desfrutou de um ângulo, porém a visão que Paulo teve, ela ultrapassou, por ele ter tido essa misericórdia, essa graça de o Senhor ter aberto para ele o campo celestial. Então, quando os discípulos escrevem a crucificação, 3 narram o sangue. João narra a água. E a palavra mostra, no seu evangelho, que ele estava próximo à cruz. Então, somente quem estava próximo à cruz poderia ver água saindo do Senhor. Que a água não tem cor. Mesmo de longe, é mais fácil ver o sangue. O sangue representa a redenção.
e a água para dar vida. Amém, jovens? Então, João, o seu ministério, ele enfatiza a vida. Mas quando Paulo descreve a crucificação, ele fala que em Cristo nossas ordenanças foram apagadas. E o Senhor despojou na cruz todo principado e potestade. Ninguém falou isso. Ninguém viu isso. Mas isso aqui é uma visão celestial. Na terra está uma pessoa, um homem, sendo crucificado. O que dá para se ver é uma pessoa sofrida, derramando o seu sangue, sendo humilhada. Todos viram a humilhação do Senhor na cruz. Mas quando Paulo descreve a crucificação, quem está sendo humilhado são principados e potestades. Então, uma visão mais ampla. É uma visão do que está por trás. Também demos o exemplo da visão celestial, quando Paulo descreve acerca da posição da igreja, mostrando que a igreja, ela recebe toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. E Efésios 6, ele mostra que a igreja está posicionada para lutar contra principados e potestades. Lembram disso? Amém ou não? Efésios 6. Então daí, nós começamos então a trabalhar o assunto do império das trevas. Porque nós temos que compreender, irmãos, entender por que Paulo fala de a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta, nós estamos em luta. Nós estamos constantemente em luta. Mas se não tiver uma visão celestial, isso vira uma utopia, uma piada. Mas nós estamos em luta, jovens. Mas aí, nós começamos então a detalhar, a explicar a constituição do império das trevas, mostrando a figura de Gênesis, quando fala das três espécies que o homem e a mulher, como figura de Cristo e a igreja, deveriam dominar e deveriam subjugar. Os peixes do mar, as aves do céu e os animais que rastejam. Eu não estou falando que peixe é demônio e que ave é Satanás. Há uma figura. Não, alguém disse, eu não concordo que o peixe seja uma figura de demônios. Paciência. Nós temos que arrumar um lugar para o demônio sair, tem que ser daí. Por que os peixes não podem representar os demônios e a serpente pode representar Satanás? Entendeu? Não. Por que os peixes não podem representar os demônios e as aves do céu podem representar os anjos caídos? Essa pessoa gosta mesmo de peixe. Entendeu? Você é simpatizante do peixe. Entendeu? Na verdade, a Bíblia não economiza os animais para exemplificar o mundo das trevas. Quando o Senhor fala que as aves do céu veio e roubou a semente, aí pode. As aves, o Senhor falou, as aves dos céus são o maligno. As aves do céu pode ser o maligno.
A serpente pode ser Satanás, mas o peixinho, coitadinho do peixinho. Então, quando o Senhor fala para o homem e a mulher dominar sobre os peixes do mar, provavelmente ele não estava dizendo que o homem deveria cuidar de peixe. Aliás, o homem não cuida dos peixes do mar e nem domina sobre eles. Entendeu? Aliás, eu nunca tive nenhuma relação com peixe do mar. Entendeu? Eu compro peixe no mercado. Entendeu? Estou interessado em dominar sobre eles. Também nunca criei passarinho, gaiola, nunca. Não tem tempo. E muito menos serpente. Entendeu? Então essas três espécies provavelmente é uma figura, porque necessitam ser subjugados. Eu vejo, a minha filha tem um peixe no quarto dela. Aquele peixe maluco. Que fica sozinho. Beta. Eu não vejo a minha filha subjugando aquele peixe. Lá de manhã, você se ajoelha em nome de Jesus. Nada disso. Entendeu? Tá lá o peixinho dela lá, vai para lá para cá. Ela dá comida. Dá comida? Dá comida para ele. Entendeu? Mas eu não vejo ela dominando sobre ele, subjugando ele. Então eu não creio que esse peixe, para dominar, subjugar, seja um peixe comum. Mas ele representa alguma coisa? Então eu lembro em janeiro, houve tanta polêmica, mas então quer dizer que os anjos caídos não são os demônios. Então você está arranjando um lugar para tirar os demônios. Entendeu? Fala assim, o demônio tem que vir de algum lugar. Entendeu? Então nós achamos uma explicação para os peixes do mar, porque o mundo antigo foi afogado. E o mundo antigo que foi afogado não se refere aos dias de Noé, mas ao mundo pré-adâmico. Porque quando o Senhor vai recriar a terra, em Gênesis capítulo 1, Adão e Eva ainda não tinham sido criados, e já havia água sobre a face do abismo. E nesse abismo estavam os seres pré-adâmicos. Por isso que Pedro fala que o mundo antigo foi afogado. E esse mundo antigo não se referia aos dias de Noé. Então, quando abrimos em Isaías 14, Ezequiel 31, nós podemos ver, há uma rebelião no céu, Lúcifer, e a terça parte dos anjos que foi lançada para a terra, eles dominaram, tomaram posse das regiões celestiais e são hoje principados e potestades que dominam esse mundo, que governam esse mundo. Então sabemos que as aves do céu são os anjos caídos e que a serpente representa Satanás, mas afinal de contas, e quem são os demônios? Então nós concluímos que eles são espécies que viveram antes de Adão e foram afogados. Então, alguns irmãos usam aqueles porcos, aquela legião de demônios que entrou nos porcos, e os porcos mergulharam. Eu nunca vi um porco mergulhar. Tá aí. Eu nunca vi um porco mergulhando. Deve ser interessante, o porco, né? Fazendo aquela pose. 2.000 porcos mergulhando. Os demônios entraram nos porcos. E qual é o sentido dos porcos mergulhar na água? Se os demônios entraram nos porcos, já está bom. Porque os próprios demônios queriam ficar por ali. Eles pediram, negociando com o Senhor, não manda a gente para outro país não, deixa a gente por aqui. E os demônios entraram nos porcos.
Os porcos ficavam ali, todos endemoniados. Você ia comer carré endemoniado. O carré ali. Então qual é o sentido dos porcos ao receber os demônios mergulhar na água? Foram para o seu habitat. Os porcos não eram o seu habitat. O abismo é o seu habitat. Nós não temos notícias de que algum porco daquele sobreviveu? Mas ainda vão descobrir. Eles descobrem tudo. Provavelmente eles foram bem fundo. Então, há 3 espécies que constituem o império das trevas. Estudamos Mateus 12, quando fala que o espírito maligno sai do homem e anda por lugares áridos, e depois ele fala, voltarei para onde? Para minha casa. E ele chama o homem de sua casa. Os demônios invadiram a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Essa casa foi invadida. Os demônios invadiram. De verdade, irmãos? E se encontrar a casa limpa, varrida aí, ornamentada. O que é isso? Limpa. Limpa significa o quê? Espírito. Vazio. Vazia. Alma. Ornamentada. Corpo. O espírito maligno sai do homem, volta e encontra o homem vazio e ornamentado. Dizem que quanto mais vazio, mais ornamentado você é. Traz 7. Aí pronto, aí invasão. 7 demônios. E passam a viver ali. E o estado fica pior que o primeiro. Quando o Senhor Jesus veio e começou a exercer o seu ministério terrenal, por diversas vezes ele fala dos demônios. Nunca aos anjos caídos. Curar enfermo, expulsai demônios. Depois deu poder aos discípulos, autoridade, ide, impor as mãos, curar enfermos, fazer milagre, expulsai demônios. Então o ministério terrenal do Senhor trata com os demônios, e os demônios têm uma função, eles são os perturbadores. Você pode expulsar demônios, é como a areia do mar, nunca vai acabar. Mas é uma distração. Porque você pode expulsar todos os demônios de todas as pessoas e Jesus não reina. Porque quem está no governo celestial que domina sobre o governo humano são principados e potestades. Não são demônios, são anjos caídos. Então, enquanto o demônio vai distraindo os crentes, os anjos caídos vão liderando, governando as nações no campo celestial. Vai governando as cidades. Então, o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu, e o Espírito veio e gerou a igreja. A igreja, sim, tem posição celestial para batalhar contra principados e potestades. Retirar o governo de anjos caídos e introduzir o reino do Senhor Jesus Cristo. Amém, jovens? Está difícil? Isso tudo está escrito em 34 páginas, né? O retiro de janeiro foi escrito e está no site da África. Se vocês tiverem tempo de ruminar, né? Então nós temos o ministério do Senhor tratando com os demônios, a igreja tratando com principados. Falta quem? Satanás. Então a igreja vai gerar
Cristo, que é, aleluia, o filho varão, o herdeiro, o descendente. O descendente vai esmagar a cabeça da serpente. Os demônios querem o homem. Os anjos caídos querem as nações, as cidades, o governo. E Satanás quer o trono. Mas todos serão destruídos. Amém. E o reino será estabelecido. Amém. Quando você olha esse quadro espiritual, você vai compreender o que está acontecendo, por exemplo, nos diversos grupos cristãos. Quem dedicou a sua vida a expulsar demônios é muito bom. Expulsaram de mim, eu gostei. Mas isso não acaba, demônio, 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 demônio. Se pararmos só aí, vamos ficar expulsando o demônio, mas o governo da cidade, o governo das nações, estará debaixo do controle de anjos caídos. É preciso que a igreja ganhe uma compreensão da sua responsabilidade. Destronar principados e potestades e gerar o descendente. Aleluia. Amém, jovens? Amém, jovens? Amém? Estão cansados? Querem dormir? Pede para sair. Não está aguentando? Pode dormir. Amém? Porque ainda nem começou. Se vocês tivessem ruminado, se vocês tivessem lido, valorizado o trabalho do Gabriel, fazer 34 páginas, vocês estavam fera no assunto. Mas não, querem ficar no Facebook e no Zap Zap. Agora sofre. Amém? Quem entendeu, diga amém. Amém. Então vamos recapitular. Vou botar no bolso? Quais são as 3 espécies que constituem o Império das Trevas? Não, menos minha filha. Quais são? Irmão, olha só. Eu não quero ofender ninguém não, que eu não sou disso. Entendeu? Mas vocês estão meio doentes. Faz 1 segundo que eu falei. Olha só a situação de vocês. A geração que vai introduzir o reino de Deus na terra. Entendeu? Quais são os 3 elementos que constituem o Império das Trevas? Deve ser meu primo. É Braga. Que seria da igreja se não fosse as bragas? Hã? Então, demônios, anjos caídos e Satanás. Qual é a função dos demônios? Perturbar. Distrair. Qual a função dos anjos caídos? Menos Tailândia. Hã? Governar. Satanás? Roubar, usurpar o trono. Amém. Aleluia. Rapaz, graças a Deus. Agora, preste bem atenção aqui. Amém? Então, mas isso aqui é uma visão também celestial. Porque você não está vendo isso. Entendeu? Mas está acontecendo no mundo das trevas. O homem está sendo invadido pelos demônios, controlado pelos demônios. O homem que deveria expressar a Deus
A terra está sendo governada por anjos caídos. E o trono está sendo almejado por Satanás. Porque a ideia final seria Satanás herdar o trono. Isso faz parte da visão celestial. Não é só Cristo em Damasco. Mas Paulo viu tudo. Paulo não viu apenas Cristo no caminho de Damasco. Ele viu Cristo triunfando na cruz. Aleluia, irmãos. Ele também viu que a igreja luta contra principados. Como ele viu isso? Não sei. Mas ele viu que a igreja luta contra principados e potestades nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Isso é uma visão celestial. Ninguém escreveu sobre isso. Ninguém viu isso. Vejam, Abraão, lá, no passado, saiu sem saber para onde ia, mas ele procurava uma pátria celestial. Como é que uma pessoa pode procurar uma pátria celestial? Ele tem que ter uma visão celestial. Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus do que ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele contemplou o galardão como quem vê o que é invisível. Amém? Amém, jovens? Amém. Olha, eu falo com vocês assim, como se vocês lessem a Bíblia, né? Mas isso que eu estou falando aqui são versículos. Entendeu? Mas faz de conta que vocês estão entendendo tudo, entendeu? É porque não dá para ler todos esses versículos. Mas isso aqui é fato, irmãos. Então, nós temos que ter uma visão celestial. Tá certo? Amém ou não? Uma visão do pano de fundo celestial. Para poder ter uma compreensão do propósito eterno de Deus, existe uma visão celestial. Existe algo acontecendo que no campo celestial, para você não entender a palavra, está acontecendo. Mas você não consegue ver. Não consegue tocar. Mas também há uma transformação ocorrendo em nós. E está muito próximo a acontecer uma substituição no governo celestial dessa terra. Sai principados e entra a igreja. Quem crê, diga amém, aleluia. Amém. Satanás sabe disso. Então, nós estamos próximos a uma substituição de governo, onde o Senhor dará 5 cidades para Grazi. Amém, Grazi, tá bom? Para outro, 3 cidades. Para outro, 2 cidades. Para você governar. Não é Nova York, Tóquio, não. É Nova Iguaçu, Caxias. Enfim, o Senhor, quando nós estivermos na sua presença para receber o galardão, Ele nos dará autoridade sobre cidades. Por que Ele tem que nos dar autoridade sobre cidades? Essas cidades eram governadas por anjos caídos, mas os anjos caídos serão lançados no lago de fogo. E quem vai governar sobre essa cidade? Os vencedores. Você crê nisso, jovem? Eu acho que isso é filme. Nós teremos gozo, desfrute. 1000 anos de gozo, 1000 anos de desfrute. Mas também iremos trabalhar, iremos reger as nações com cetro de ferro, com autoridade, e as nações serão obrigadas a adorar o rei. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu acho engraçado a cara de algum jovem. Você está pensando que é filme?
Você pode pensar, mas essa palavra aqui é para nós, não para minha avó. Essa geração tem que compreender, porque compreende tudo. Até o que não deve compreende. Tem que compreender. Dentro do propósito eterno de Deus, está primeiro a sua economia. Deus se dispensando para dentro do homem. Amém, irmãos? Estamos recapitulando? O homem e a árvore. O homem diante da árvore da vida. Primeiro item do propósito eterno de Deus é a economia de Deus. É Deus se dispensando para dentro do homem criado, regenerado, transformado, conformado e glorificado até ser consumado na Nova Jerusalém. Amém? A economia de Deus é o gerenciamento, é o dispensar de Deus. É a sua administração de como Ele trabalha, Ele mesmo, para dentro desse vaso coletivo que somos nós. Até sermos como Ele é e alcançarmos a glória. Esse é o primeiro item do propósito eterno de Deus. O segundo item é o estabelecimento do reino de Deus na terra. É o domínio por meio da propagação do evangelho do reino em toda a terra, a fim de subjugar esses três elementos que constituem o império das trevas. É sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra. Subjugai, dominai. Terceiro item. O seu desejo será para o seu marido e ele te governará. É o encabeçamento de Jesus Cristo e o governo celestial dado ao Senhor. Amém? A igreja sendo submissa e sujeita à cabeça. Esses três elementos, três links, vai de Gênesis a Apocalipse. Gênesis começa com o homem árvore, Apocalipse, a Nova Jerusalém. Deus alcançou o que ele plantou em Gênesis. Depois, o homem subjugando e dominando sobre aquelas três espécies. Em Apocalipse, Satanás sendo lançado no lago de fogo com seus demônios, com a besta e com o falso profeta. Enfim, o império das trevas no lago de fogo. Amém? Terceiro item, a igreja sujeita à cabeça. Amém? É a noiva, a esposa do Cordeiro. E a formação do descendente, que é o filho varão, que há de reger as nações. Pena que não dá tempo da gente detalhar. Mas merece. Merece. Amém? Então olha aqui. O pano de fundo é uma visão celestial. Que não abrange apenas a experiência de Damasco, aonde Cristo foi apresentado a Saulo, mas também todos os aspectos celestiais desenvolvidos nas suas epístolas. A exemplo também de 1 Coríntios 15, quando fala que nós trouxemos a imagem do terreno, também iremos trazer a imagem do celestial. Então Paulo, ele desenvolve a visão celestial ao longo das suas cartas. Quando você vê o quadro celestial, você vai encontrar o problema dessa terra. Você vai perceber que o homem foi danificado, que a terra foi usurpada e que a igreja foi desencabeçada. Que a nossa obra, o nosso serviço é trazer o Senhor para dentro dos homens. É conquistar a terra de volta para o nosso Senhor. E levar as igrejas para debaixo do seu encabeçamento. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Muito fácil de entender. Muito claro. Muito claro. E como é que faz isso? Graças a Deus por Mateus. Amém, irmãos?
Eu estava vendo, assim, Mateus, se os estudiosos estiverem certo, se ele morreu por volta de 64 a 67, depois de Cristo, ele morreu ou em pleno martírio dos apóstolos, ou logo após. Porque no ano 70, Jerusalém foi dizimada. Então, antes de Tito, imperador, nós temos o martírio do Império Romano contra a igreja. Ou Mateus escreveu esse livro em plena tribulação, ou ele escreveu logo após a morte dos apóstolos, exceto João, que viveu até o ano 103 e estava preso em Pátimos. Então, se você penetrar no sentimento do autor, amém, Isaac? Se ele escreveu esse livro em plena morte dos apóstolos, então ele pode ter concluído que os apóstolos iriam ser dizimados e junto com os apóstolos o evangelho do reino. Se ele não escreve Mateus, os apóstolos iriam ser mortos de 62 a 70 e junto com os apóstolos todo o conteúdo do evangelho do reino. Graças ao Senhor, então o Senhor levou a escrever o livro de Mateus, que para alguns estudiosos é uma resposta aos judeus cristãos que tinham dúvidas acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e da sua obra. Então, quando você pega o livro de Mateus, você vai encontrar respostas, porque o quadro espiritual daquele momento era um caos. Se os apóstolos estavam morrendo, a fé estava esvaindo-se e o conteúdo do reino desaparecendo. Então havia várias dúvidas acerca da pessoa do Senhor Jesus, que até então não havia voltado, conforme os apóstolos pregavam. Observem bem, está morrendo um grupo de pessoas que representam essa pessoa que havia de voltar para resgatá-los. Essas pessoas estão morrendo, martirizadas. Obviamente, se ele não voltou, isso é uma utopia, isso é uma lenda. Eles pregaram a Cristo, eles morreram por Cristo e Cristo não voltou. Então as dúvidas foram surgindo. Primeiramente, com relação ao rei. Porque quando Cristo nasceu, ele foi anunciado como rei. E essa palavra rei implica em muita coisa, irmãos. Quer ver? Jesus é o rei, amém? Fala, amém. Jesus é o rei. Jesus é o rei. Experimenta falar isso todo dia. Você vai ficar bombado. Jesus é o rei. Isso subjuga. Tem duas coisas que é muito forte para o império das trevas. Jesus é o rei, Jesus é o Senhor. Quando você estiver bem mal mesmo, bem mal, assim, tipo eu fico com depressão, entendeu? Jesus é o Senhor. E para testemunho de Jeová, Jesus é Deus. Amém? Então, amém? Pode continuar? Então, Mateus foi escrito nesse contexto. O que eu estou fazendo aqui é tentando mostrar a vocês o valor da pérola. O valor deste evangelho.
o porquê deste evangelho. E nós vamos valorizar à medida que enxergamos o quadro celestial e o propósito de Deus. Então temos a visão celestial, o propósito eterno de Deus e o evangelho do reino. Bonito isso, né? Vai explicar para ver. Não é fácil. E o contexto que foi escrito o livro é um contexto de descrédito. Primeiro descrédito: Cristo não é o rei. Por isso que no seu livro de Mateus capítulo 1, que você não lê de jeito nenhum, mas vamos ler agora o capítulo, acredita, vamos ler capítulo 1 de Mateus. A genealogia de Jesus Cristo. Só a minha filha que lê isso aqui. Hã? Livro. Amém! Quem está alegre, diga amém. Amém. Quem quer a genealogia, diga aleluia. Mateus 1:1. Estão cansados, jovens? Não. Livro da genealogia. Fala, livro, aleluia, livro, amém. Da genealogia de Jesus Cristo. Maravilha. Fala para o teu irmão, que maravilha. Que maravilha. Genealogia, aleluia. Amém. Para que serve a genealogia de Jesus Cristo tricolor? Jovens, para que serve a genealogia de Jesus Cristo? É claro que você nunca pensou nisso. Porque os mais velhos também nunca pensaram. Né? Irmãos, olha o valor da pérola. Sem a genealogia, não tem como você provar que Jesus é o rei. Você está aí falando, Jesus é o rei! Jesus é o rei! Se você encontrar um grupo de pessoas que queiram provar o contrário, ele vai te pedir a certidão de nascimento de Jesus Cristo. E a certidão do nascimento do Senhor Jesus Cristo é o capítulo 1 de Mateus. Nós temos que compreender cada ponto, para quando chegar em Mateus 16, falarmos como Pedro falou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí a nossa vida vai mudar. Amém. Nós temos que chegar a uma conclusão. Ele é o Cristo. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Diga, Ele é o Cristo. Nós não vamos dizer isso da boca para fora, não. Nós vamos concluir. Tu és o Cristo. Aleluia, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Comprovadamente. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi. Amém. Diga amém, jovem. Amém. Jesus Cristo é filho de quem? Filho de Davi. Amém. Nossa, que coisa mais pobre. Filho de Davi, fala. Ó, vocês não vão viajar mais não. Muito fraco para ser bope. Muito fraco. Você sabe o que significa você falar que Cristo é filho de Davi? Você está provando que ele veio da descendência real. Você sabe o que vai acontecer aqui? Já viram, já que não é a Bíblia, já viram em filme? Vai morrer uma geração de crianças. Eu quero que vocês toquem nisso.
Vai morrer uma geração de crianças só por causa disso aqui. Herodes vai mandar matar todas as crianças só por causa disso aqui. Só por causa do nascimento do rei. E a gente a gente não toca nisso. Você pode sentar, meu filho? Esse assunto aqui é o mais difícil da Bíblia. Entendeu? Muito difícil. Difícil de explicar, difícil de compreender. Mas também depois que compreende, fica doido. E ninguém mais te reconhece. Entendeu? Filho de Abraão. Vamos lá? Abraão gerou Isaac. Vocês não estão acreditando que a gente vai ler? Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Bonito, né? Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. Amém, amém, jovens? Amém. Você pode falar assim, e daí? E daí que tu vai reinar? Entendeu? O rei Davi a Salomão, da que foi a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Abias, gerou a Josafá, gerou a Uzias, Uzias gerou a Jotão, a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, a Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Até no exílio estão gerando, hein? 12. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde a Eliaquim a Azor. Azor gerou a Zodac a Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar a Matã a Jacó. Jacó gerou José, amém! Marido de Maria. Fala, marido de Maria! Fala para o teu irmão assim, presta atenção. Fala mais alto, presta atenção, meu irmão. Fala com ele, todo mundo gerou todo mundo, fala. Mas José não gerou. Ele só é marido de Maria. Mas quem gerou Cristo foi o Espírito Santo, irmãos. Certidão de nascimento do Senhor Jesus Cristo. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aleluia! Ele é da descendência de Davi, amém! E veio concebido, amém? Pelo Espírito Santo, de um nascimento virginal. Esse também era um problema, irmão. E isso, irmãos, presta atenção, jovens, presta bem atenção. Mateus está respondendo a um descrédito, a um esfriamento da fé, a uma finalização. A obra de Cristo, a pessoa de Cristo, o seu nascimento, o seu aperfeiçoamento, a obra dos apóstolos estava indo de água abaixo. Era o fim de uma era e um descrédito de uma fé. Para eles, Cristo não era o rei,
e não nasceu de uma virgem, conforme falou a profecia. Mateus está então trazendo a profecia para apresentar que Jesus Cristo é sim o Rei, irmãos. Mateus capítulo 1, versículo 22. Ora, tudo isto aconteceu. Acharam aí? Mateus 1, 22. Mateus 1, 22. Ora, tudo isso aconteceu. Diga, tudo isso aconteceu. Diga, para não esquecer. Fica acordado, fica esperto. Para quê? Para que se cumprisse. Amém. O que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jovem, Jesus é Deus conosco. No Mateus estava mostrando, olha aqui, olha o que falou o profeta. Mateus está explicando, naquele período de descrença, olha aqui, esse Cristo veio da descendência real, nasceu de uma virgem, e ele é sim Deus conosco. Jesus é Deus. Oh, glória. Amém. Quem já viu Mateus assim? Hã? Rico demais. Capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deve nascer. Pode ser que Mateus tenha provado que ele nasceu de uma virgem. Amém? Mas se nasceu no Brasil, não é o Messias. Mas se nasceu na Índia, pode ser o Buda. A profecia tem que bater exatamente. Ele tem que nascer aonde a profecia aponta. Versículo 5. Em Belém, da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Aleluia! Aleluia! Não sei se vocês tocam assim que nem eu estou assim, vibrando assim. Vocês são meio europeus, eu sou meio africano. Sabe por que eu vibro assim? Eu fico pensando se uma dessas profecias não bate. Se uma dessas profecias não bate, ele não é o Cristo. E ele não contém só profecias que já passou. Também contém promessas que há de vir. As promessas que há de vir também devem bater, conforme as profecias que já se passou. Se você provar, como Mateus está provando, que ele é o rei, nascido de uma virgem, e ele é o Emanuel, e nasceu em Belém, vão dizer para você,
E onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram até hoje é a mesma coisa. Aí você... É porque o anticristo mudou de nome, mudou de lugar. É porque mexeram no petróleo, é porque... Irmãos, vejam que livro sério. Vejam o que Mateus está fazendo aqui. Capítulo 2, versículo 14. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes. Para quê? Para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Aleluia! Aleluia! É o filho do homem. É o filho de Deus. É o rei. Aleluia! Com provas incontestáveis. No período da tribulação. No período da descrença. Capítulo 4, versículo 13. Jovens estão cansados? Preocupado com vocês. Muito preocupado com vocês. Mateus 4,13. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Irmão, eu acho isso tão rico. Você sabia que nossos dias também são assim? Escritos e determinados por Deus. E que nós não somos uma obra do acaso. E que já foi escrito que estaremos aqui hoje nessa comunhão. Aleluia, irmãos. Certinho. Foi morar em Cafarnaum. Situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Para que ele foi morar em Cafarnaum? O aluguel estava mais barato, irmãos. Para que se cumprisse, aleluia! O que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aleluia! Vejam que trabalho de Mateus. Para convencer a sociedade de 64 a 70, para convencer os judeus que creram e estavam descrendo, que Jesus é sim o Rei. Amém. Aleluia! Aleluia, irmãos! Não é que alguém me disse, não é que meu pai me contou. Eu quero concluir como Pedro: tu és o Cristo. Amém. Tipo assim, Andréia, eu me rendo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Com tantas provas incontestáveis, com tanta profecia cumprida inteiramente, 100%, irmão. Até a mudança de um bairro para o outro é para se cumprir a Escritura. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí a nossa reação
é que vai, como diz o Sérgio, a nossa caminhada, né? Amém? É que vai mostrar se nós reconhecemos Ele ou não reconhecemos. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Mateus 8. Mateus 8, versículo 16. Pode continuar? Estão gostando ou não? Estão crendo mais em Cristo agora do que antes? Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Torcida do Flamengo toda. E ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Interessante, né? Quem lê isso aqui já falou com a campanha da cura, mas não foi para isso que ele curou. 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Aleluia, irmãos! Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Jesus, pão da vida, para se cumprir. Eu não vou cantar porque vou estragar a reunião. Mateus 13, versículo 35. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo Mateus, diga aleluia, amém. O que ele está fazendo? Ele está provando. É comida, gente, calma. Mateus 13, versículo 34. Sabe, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Vou falar uma coisa para vocês. Não devia, não vou falar. Assim, eu gosto muito dos jovens que amam a palavra. Eu gosto de todo mundo, amém? Assim, eu digo todo mundo, digo jovem, crianças, adultos. Mas eu gosto muito de ver alguém que valoriza a palavra. Muito. Muito, extremamente muito. Muito, muito. Eu fico louco para essas pessoas que amam a palavra. E fico muito triste quando alguém não percebe que isso aqui dá um trabalho tremendo. Essa palavra aqui. Já ouviu? Dessa maneira? Dá um trabalho tremendo. Até chegarmos ao coração de Mateus. Até nós chegamos à conclusão. Afinal, Mateus pensava isso. Afinal, Mateus estava passando por isso. Afinal, o livro de Mateus é para isso. Irmãos, até chegar aí, vocês não imaginam o desgaste. Por favor, exercite o seu espírito, irmãos. Amém. Para nós entendermos o que é o evangelho do reino. Para nós não cairmos, irmãos, nos falatórios inúteis de quem não entende absolutamente nada desse assunto, mas difamam e atacam. Essa geração precisa descobrir o valor dessa pérola, irmãos. E aí você vai entender.
Por isso que ela